Pastor Vitor, só uma dúvida, o senhor vai usar apostila? Eu já vou falar sobre isso agora. Amados, Mário, coloca a minha tela no centro. Isso, obrigado. Minha irmã Tânia, se a senhora puder desligar o seu microfone. Isso, obrigado. Amados do Senhor, como eu e o pastor Mário estávamos falando, urge que nós andemos um pouquinho mais de celeridade, tá? A questão da apostila, a apostila é uma fonte de consulta muito boa, mas eu preparei a aula para vocês em cima de vários materiais que eu tenho, né? Fruto de pesquisa. E eu gostaria muito que os irmãos prestassem atenção na aula que vai ser dada. Vocês podem confrontar com a apostila, mas eu hoje vou disponibilizar esse material, que é um estudo compilado de vários assuntos. E que eu tenho para passar para vocês. Então, após a aula, eu vou disponibilizar esse material. Tá? Matéria Cristologia trata da doutrina da pessoa de Jesus Cristo. Né? E Jesus Cristo, para poder começar a entender Jesus, a gente precisa, em primeiro lugar, entender a kenosis, tá? Que é o esvaziamento de Jesus, quando Jesus ele se esvazia da sua glória, da plenitude, da sua divindade, para vir ao mundo como homem. Tá? Eu não vou passar trabalho para vocês, não. Mas eu vou deixar... Irmã Joselita, a senhora pode desligar o seu microfone? Pronto, obrigado. Mas eu vou deixar para vocês pesquisas, tá? Essas pesquisas, elas vão fazer com que vocês entendam o que vai ser falado, tá bom? E não é nada difícil, não, gente. A pesquisa é muito simples. É vocês pegarem as referências bíblicas que estão colocadas neste material e consultarem à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, tá? É um estudo dirigido, tá bom? E vamos entender a kenosis. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 a 11, explana um pouquinho disso. Então, vejamos o que diz o texto, tá? De sorte que haja em vós esse sentimento que há também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação a forma de servo, havendo sido feito na semelhança dos homens. E na figura, havendo sido achado como homem, humilhou-se a si mesmo, havendo se tornado obediente até a morte, morte mesmo de uma cruz. Por isso também Deus altamente lhe exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para a glória do Pai. Amados, vamos compreender que antes de nós estudarmos Deus, antes de nós estudarmos Cristo, nós precisamos entender a kenosis, tá?
Jesus, ele faz parte da Trindade. Jesus é Deus. Quando a gente diz que Jesus se esvaziou da sua glória, não quer dizer que ele deixou de ser 1 milímetro Deus. Tá? Quer dizer que ele veio ao mundo na forma de homem, passando por todos os percalços que os seres humanos passam, em todas as situações, e como o homem não pecou, como o homem cumpriu toda a lei, para que nós fôssemos remidos dos nossos pecados, tá? Cristo deixou a glória do céu. João 17:5. E agora glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. 2 Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Fez a si mesmo de nenhuma reputação. A excelente Almeida, corrigida e revisada, fiel, traduz o quenu por esvaziou. Mas isso pode levar a doutrinas errôneas. Por isso devemos preferir o que os dedicados crentes eruditos ponderadamente traduziram na King James Bible. Fez a si mesmo de nenhuma reputação. Note como isto casa com a explicação do próprio texto. Cristo não se importou com sua reputação, mas esvaziou-se a si próprio, apenas no sentido de fazer de nenhuma fama ao tomar forma de servo. Há artigos de grandes eruditos em grego justificando esta tradução. Lembre-se que o texto grego não tem vírgulas. E releia Filipenses 2:7. Mesmo que a tradução fosse esvaziou-se a si mesmo, notemos que há grave erro no ensino que Cristo, enquanto aqui na terra, voluntariamente despiu-se, ficou sem nenhum dos seus atributos de divindade, onisciência, onipotência, onipresença, enquanto retendo seus atributos imanentes, santidade, amor e verdade. Os argumentos contrários a esta teoria são: isto implica que Cristo, enquanto aqui na terra, ficou algo menos que pleno, real Deus. Mas nem por um segundo Cristo foi, nem é ou será, sequer 1 milímetro menos que 100% Deus. Aí nós vamos encontrar as explicações para isso no Evangelho de João, capítulo 1, 2 Coríntios 4:4, Colossenses 1:15 e 2:9, Hebreus 1:3, ver também Hebreus 3:7. A divindade do Filho, no nosso curso de teologia. João 1, vamos ver o que diz a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Colossenses 1:15.
Qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação. Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 1:3, qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amados, a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela é inerrante. Todavia, as correntes teológicas erram muito. É por isso que entre uma corrente teológica e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus, tá? Quem estuda teologia vai ouvir falar de alho, de bugalho, vai ouvir falar de várias coisas que são pensamentos abstratos e a palavra de Deus não é abstrata, tá? Há erro que menos grave no ensino que Cristo mesmo, nunca deixando de ser 100% Deus, nunca chegando a ter 1 milímetro a menos de nenhum dos seus atributos de divindade, voluntariamente deixou aqui na Terra de exercer, usar algum desses atributos, onipotência. Aí nós temos lá em João 11, 14, 15, onisciência, Marcos 13, 32, Lucas 8, 45 e 46, e onipotência, Lucas 5, 19 e 20. Os defensores desta teoria alegam os versos. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então aqui a gente vê o quê? Tem linhas teológicas que tentam colocar na pessoa de Jesus Cristo como se Jesus Cristo, durante a kenosis, né, ele deixasse de ter o poder que tinha antes do seu nascimento, antes da sua concepção. E isso não é verdade. Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. E a palavra nos dá conta de todas essas coisas. Então, nós temos argumentos contra, temos argumentos a favor que estão nesse material que eu estou mandando para vocês. A posição correta é que, como representante perfeito da humanidade, pelo ângulo da sua natureza humana perfeita, Cristo poderia dizer que não era onisciente, não sabia do dia e da hora, mas, na realidade, sua pessoa integral sempre foi e é e será onisciente. Cristo sempre soube qual será aquele dia e hora, pois sua inseparável e indesligável natureza divina é onisciente. Um diplomata pode, ao mesmo tempo, saber de algo como pessoa total e não sabê-la na qualidade de porta-voz do país. É aí que a pessoa pode... Mas peraí, como é que é isso? Deixa eu explicar para vocês. Eu, enquanto pessoa, posso ter conhecimento de vários assuntos, mas enquanto porta-voz numa determinada situação, como Jesus, porta-voz do reino de Deus, ele não está autorizado a revelá-la. Ponto. Vocês entenderam?
Quando Jesus afirma que somente o Pai sabe a hora, que nem o Filho, os anjos, principados, poderes, o que ele está dizendo ali é o seguinte: eu não posso revelar, porque nem todas as coisas são para conhecimento do homem. Tem uma ilustração interessante sobre isso. Um rei mandou que seu jovem filho único servisse a população como se fosse servo, anonimamente, sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma glória. Um certo dia disse-lhe em privado: ó filho, na tua qualidade de futuro herdeiro meu, e não na tua qualidade de servo, tu bem sabes que desde muito tempo planejamos e decidimos que começarás a reinar daqui a exatamente 7 anos. Mas preste bem atenção, é somente na tua qualidade de meu filho, herdeiro e futuro rei, que sabes disso. Na tua qualidade de servo, nada sabes e nada dirás. É melhor que os meus súditos fiéis não saibam da data, para não se acomodarem durante 6 anos, 11 meses e 29 dias, e somente se aprontem e trabalhem bem no último dia. É melhor que nos momentos de infortúnio eles sempre tenham a bendita esperança de que logo voltarás e lhe darás alívio. É melhor que se aprontem a cada dia e o vivam no doce anelo de ser o dia da tua coroação. E é melhor que os súditos infiéis e que serão punidos não saibam da data. A cada dia temam, perguntando-se: será o dia do julgamento deles? Com isto, talvez alguns se refreiem e mesmo se arrependam e deixem seus maus caminhos e passem a ser súditos fiéis. No dia seguinte, alguém perguntou ao jovem incógnito, futuro rei, não reconhecido, se ele sabia o dia em que o filho do rei começaria a reinar. E ele respondeu: na minha qualidade de ser, nada fui comunicado oficialmente, nada sei. Ele não está mentindo, pois realmente não sabe da data, apenas na sua qualidade de filho do rei, não na sua presente qualidade de servo. Sendo em forma de Deus, não quer dizer que Deus Pai tem uma forma física, a mesma que Cristo também tinha mesmo antes da encarnação. Quer dizer que o Verbo tinha a natureza permanente, essencial, interna, verdadeira e total de Deus, o Pai. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Pode ser traduzido: não considerou ser igual a Deus coisa a que se deveria aferrar. Cristo não considerou a manifestação da sua divindade no céu como um tesouro a que devia se agarrar e reter a todo custo. Na sua encarnação, ele se preocupou em reter nada dessa manifestação. Havendo sido feito na semelhança de homens, e a forma de servo havendo tomado, este fato absolutamente espontâneo não pode ser mesmo que remotamente apreendido pela mente humana. O infinito e santo Criador se fez semelhante às suas criaturas finitas e pecadoras, todavia, sem ser contaminado pelo pecado, e, além disso, se fez um humilde servo. O amor de Deus, está lá em Isaías 11:1, diz: brotará um rebento do trono de Jessé. Não diz do rei Davi, mas de Jessé, um pobre camponês. Em João 1,14, nós vemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Romanos 1,3, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne.
Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Em Hebreus 2:14-17, nós vemos: é visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Isaías 49:5-7. E agora diz o Senhor: quem me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém, Israel não se deixará ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Versículo 6, disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para que restaure as tribos de Jacó e tornes a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. No 7, assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam, os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Mateus 20:28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Humilhou-se a si mesmo, o Verbo eterno, pois, na posição de filho, de servo, submeteu-se à autoridade, limitou-se, humilhou-se, como em Hebreus 5:8, aprendeu a obediência. Mateus 26:39-42, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. 1 Pedro 2:21-24, contrastam com Lúcifer. Em Isaías 14:13-14, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui o autor nos traz uma oposição de padrões morais. O padrão moral do Cristo, do Messias, com o padrão moral de Lúcifer. Enquanto Lúcifer quer subir acima das estrelas e quer fixar o seu trono e ser semelhante a Deus, Jesus não. Jesus se esvazia da sua glória, vem na forma humana para cumprir toda a lei e, através da lei, redimir o pecado de toda a humanidade. O apóstolo Paulo nos revela, na carta aos Romanos, no capítulo 7º e no início do 8º, algo super interessante acerca da obra da cruz. Certo? O apóstolo Paulo ele começa a tecer um comentário entre a lei e o pecado. Então, o apóstolo Paulo faz as seguintes colocações. Acaso é matado se a lei não me mostrasse o pecado?
E ele continua um arrazoado maravilhoso, e ele chega ao ponto de fazer a seguinte afirmação: o bem que eu quero, esse eu não pratico. E o mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará o meu corpo desta morte? Ele sabe que na lei não existe salvação para o homem. O único homem que foi capaz de cumprir toda a lei é Jesus Cristo, Jesus Messias. Tá? Nós vemos no versículo 1 do capítulo 8 que ele, após esse arrazoado entre a lei e o pecado, fala: mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Amados, lá nas profecias do profeta Isaías, o profeta Isaías, Deus, através do profeta, faz uma afirmação muito dura para a humanidade, né? O profeta Isaías, o Senhor fala que os atos de justiça do homem são como trapos de imundícia para Deus, tá? Ou seja, aquele sentimento que nós achamos que temos de bondade, de justiça, de sobriedade, aquelas coisas que nós achamos qualidades boas em nós, para Deus isso tudo é repugnante. Então, não há nada em nós que nos capacite a salvação. Nada, absolutamente nada. Nós só somos salvos mediante a graça. E a graça é dom imerecido, conquistado na cruz por Jesus Cristo. Então, amados, a gente precisa entender que Jesus, ele foi obediente e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Porque a palavra também fala que maldito é aquele que é suspenso no madeiro. Jesus se fez maldição em obediência a um plano divino para resgatar a humanidade do pecado adâmico, tá? Muitas pessoas acham que o pecado inicial da humanidade, quando a gente fala eu fui gerado em pecado, tem a ver com sexo, e não tem, tá? Isso é uma coisa que as pessoas falam sem conhecimento bíblico. O pecado original, ele é fruto da desobediência de Eva e Adão. Quando o profeta Isaías fala que os nossos atos de justiça são como trapos de imundície, eu vou aqui explicar para vocês o que são trapos de imundície, né, que o Iago está colocando aqui. Amados, trapos de imundície eram os panos que as mulheres usavam no seu período menstrual, tá? E as mulheres eram consideradas impuras durante esse período, tá? Então, Deus coloca aqui algo aviltante para que nós entendamos a maneira como ele vê os nossos atos de justiça. Amém? Jesus, o interessante é que as pessoas também acham que foram os judeus que mataram Jesus. Amados, não foram, tá? A morte de Jesus, o sacrifício vicário, foi algo que Jesus
quando no começo do seu ministério já falava aos seus discípulos que aconteceria. É a onisciência manifestada no Cordeiro. Ele já sabia que ia acontecer, como ia acontecer. Em João 10:18, diz assim a palavra: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tomar, tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando, gente, olha, ninguém tira a minha vida. Eu a dou por amor de vós, e da mesma forma que eu a dou, eu tenho poder para reavê-la, que foi o que aconteceu na ressurreição. A ressurreição é algo interessante, que os irmãos precisam entender uma coisa. Jesus Cristo, ele não ressurgiu. Os apóstolos não viram o Espírito. Tá? Jesus Cristo ressuscitou. Ele voltou a viver. Ele reviveu. Os apóstolos estiveram com Cristo ressurreto. Cristo tinha corpo físico. No Senhor Jesus, todas as profecias no Antigo Testamento foram cumpridas. Então, a gente precisa entender a kenosis dessa forma. Jesus Cristo se esvaziou da sua glória? Se esvaziou. Quando ele cumpriu o desejo de Deus de vir à Terra como homem, na forma de homem, com toda a humanidade do ser humano. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus Cristo ia ao banheiro, não tinha banheiro, mas vocês estão entendendo. Jesus tinha necessidades fisiológicas, Jesus tinha fome, tinha sede, ficava cansado, sentia dores. Veio na garganta e voltou. Entendeu? Alô? Então, a gente precisa compreender a kenosis para a gente começar a entender a pessoa de Jesus Cristo, tá? Jesus, ele se esvazia da sua glória, mas em momento algum ele deixa de ser Deus. Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Se assim não fosse, ele não teria ressuscitado. Se assim não fosse, ele não teria feito os milagres que fez da forma que fez. Tá? Nós vamos agora passar para outro assunto, antes da gente entrar na matéria propriamente dita. Nós vamos estudar Jesus Cristo no Antigo Testamento. Uai! E Jesus estava no Antigo Testamento, é? Estava. Amados, Jesus Cristo, ele se autodefine no capítulo 1 de Apocalipse de que forma? Eu sou o Alfa e o Ômega. Amém? Podemos falar de uma cristologia do Antigo Testamento porque ele contém numerosas promessas, profecias, sombras e tipos que apontam adiante para a vinda do Messias, para a vinda do Cristo. Não vamos olhar esses textos, mas vamos nos concentrar em alguns dos mais importantes.
Se quisermos compreender quem esse Messias é, devemos ter alguma compreensão desses textos. Gênesis 3. O primeiro indício de um tema messiânico no Antigo Testamento vem nos desdobramentos trágicos da queda. Adão e Eva confiaram na palavra da serpente ao invés da palavra de Deus. E a resposta de Deus é rápida. Depois de confrontar o homem e a mulher, e ambos tentarem transferir a culpa, está lá em Gênesis 3, do versículo 8 ao 13, Deus pronuncia seu julgamento em primeiro lugar sobre a serpente, em seguida sobre a mulher e finalmente sobre o homem. Ver versos do 14 ao 19. Deus pronuncia uma maldição sobre a serpente, mas no processo de pronunciar essa maldição, faz uma promessa que dá à humanidade motivo para ter esperança. A queda do homem resultou na necessidade de redenção divina, uma necessidade de que Deus imediatamente trata. A serpente, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este tem sido chamado muitas vezes de proto-evangelho, ou de primeiro evangelho. É a graça e a misericórdia em meio à rebelião. Amados, para vocês compreenderem esse primeiro texto, quando Deus cuida da desobediência, ele o faz de maneira rápida. Mas em meio a essa rebelião, Deus mostra toda a sua misericórdia e amor à humanidade, que é a joia da coroa da sua criação. Então, Deus, quando amaldiçoa a serpente, ele já diz que através da descendência da mulher, a serpente teria a cabeça ferida. Ele já apontava para Jesus. Deus promete que haverá uma longa batalha entre o bem e o mal, com a descendência ou semente da mulher, finalmente triunfando, como o resgate do Antigo e o Novo Testamento tornará claro. Esse triunfo chegará através e na pessoa do Messias, Jesus Cristo. Vamos falar da aliança abraâmica, né? O fio condutor da história patriarcal, Gênesis 12, versículo 50, são as graciosas promessas de bênçãos que Deus faz. Promessas que são dadas primeiro a Abraão, depois a Isaac e, por fim, a Jacó. Nunca é demais enfatizar a importância dessas promessas para a compreensão do restante da Escritura. O chamado de Abraão em Gênesis é um ponto crucial da história da redenção. Enquanto em Gênesis 1:11 concentra-se principalmente nas terríveis consequências do pecado, as promessas de Deus a Abraão em Gênesis 12 concentram-se na esperança de redenção, da restauração da bênção e da reconciliação com Deus. Deus vai lidar com o problema do pecado e do mal e estabelecerá o seu reino na terra. A forma com que ele fará isso começa a ser revelada em suas promessas a Abraão. A seção-chave de Gênesis 12, 1-9, é o chamado explícito de Deus a Abraão encontrado nos versos 1 e 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei,
e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O tema do chamado de Deus a Abraão é evidente na repetição quíntupla dos termos-chave abençoar e bênção. O pecado do homem resultou na maldição divina, mas aqui Deus promete formar um povo para si e restaurar os seus propósitos originais de bênção para a humanidade. Conforme Gênesis 1:28, Abraão será, de alguma forma, o mediador dessa bênção restaurada. O chamado de Deus a Abraão contém 4 promessas básicas. 1, descendência. 2, terra. 3, a bênção do próprio Abraão. E 4, a bênção das nações através de Abraão. A promessa de bênção às nações da terra é fundamental. A bênção de todas as famílias da terra é o propósito principal por trás do chamado de Deus a Abraão. A sua vocação e as promessas que lhes são dadas não são um fim em si mesmas. A Abraão são prometidas descendência, uma terra e bênção pessoal, a fim de que ele possa ser o mediador da bênção de Deus a todas as famílias da terra. Como o restante do Antigo Testamento tornará claro, esta bênção virá através do estabelecimento do reino de Deus sob o Messias de Deus. Gênesis 49. Ao se aproximar de sua morte, Jacó chama os filhos para junto de si para anunciar as últimas palavras a respeito deles. Está lá em Gênesis 49. Jacó diz a seus filhos, neste momento, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. O significado do termo dias vindouros ou últimos dias deve ser determinado pelo seu contexto. Em geral, ele fala de um tempo futuro indeterminado. Jacó fala com todos os seus filhos, mas as suas palavras para Judá são as mais significativas para a cristologia do Antigo Testamento. As palavras de Jacó para Judá antecipam a ascensão do rei davídico. E muito mais. Em Gênesis 49:10, Jacó diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Este versículo é considerado por alguns como a primeira profecia messiânica, explícita no Antigo Testamento. A tradução das palavras até que venha Siló é debatida por causa da ambiguidade do hebraico, mas há um consenso geral de que a profecia está apontando para o surgimento da monarquia davídica. O ponto principal das palavras de Jacó a Judá é que o cetro, um símbolo da realeza, pertenceria à tribo de Judá até que viesse aquele que realmente pertence à posição real. No Antigo Testamento, esta profecia é inicialmente cumprida por Davi. No Novo Testamento, ela é total e finalmente cumprida por Jesus Cristo, filho de Davi e leão da tribo de Judá, conforme Mateus 1:1 e Apocalipse 5:5. No Êxodo, em sua primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz aos seus leitores que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Nós encontramos o pano de fundo para essa expressão no livro de Êxodo. Em Êxodo 12, Deus dá a Moisés as instruções para a cerimônia da Páscoa, que distinguirá Israel do Egito. Deus diz a Moisés que esse mês seria agora o primeiro mês do ano para Israel. Essa noite celebrará o nascimento de Israel como uma nação.
Cada família deve tomar um cordeiro sem defeito e mantê-lo até o dia 14 do mês, quando então deve ser imolado. O sangue do cordeiro deve então ser colocado nos umbrais e na verga das portas das casas, e as famílias das casas devem comer a carne do cordeiro assada. Versos de 7 a 11. Deus diz a Moisés que naquela noite ele passará pelo Egito e ferirá os primogênitos dos egípcios, mas passará por cima das casas marcadas com o sinal do sangue do cordeiro. O cordeiro da Páscoa torna-se um substitutivo para Israel, o filho primogênito de Deus. Como tal, é um tipo do Messias vindouro, que também morre como substituto de seu povo. Em Levítico, a relevância messiânica do Levítico pode não parecer evidente à primeira vista, mas quando lembramos que o Novo Testamento descreve Cristo como nosso sumo sacerdote, está lá em Hebreus 8:9, e como o sacrifício definitivo pelo pecado, Hebreus 10, a relevância do Levítico se torna mais evidente. A santidade requerida do povo de Deus é elaborada no livro de Levítico, onde as leis a respeito dos sacrifícios e do sacerdócio são dadas em detalhe. Sacrifícios forneciam um meio para a purificação do povo de Israel quando cometiam pecado. E os sacerdotes que ofereciam esses sacrifícios se colocavam como mediadores entre Deus e seu povo. Tanto o sacerdócio quanto os sacrifícios apontavam para uma realidade maior que viria na pessoa e obra de Jesus Cristo, o Messias. Amados, o nosso horário para essa aula está terminando. E falta só um pouquinho para a gente concluir aqui, tá? Mas a gente vai concluir na próxima aula. Amém, Aquino. Terminou por hoje? Ainda não, deixa eu só concluir. Tá Ainda ok. tenho 7 minutinhos. Tá bom. A gente precisa entender que Jesus Cristo, ele está presente desde a criação até a consumação dos séculos. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala da pessoa de Jesus. E não raro as pessoas não compreenderem que Jesus veio na figura de homem, cumpriu toda a lei, mas mesmo na figura de homem ele era 100% Deus. Toda a Escritura, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, dá conta da pessoa de Jesus Cristo. Essa é uma matéria que a gente está começando, é uma matéria que suscita muita dúvida, mas se os irmãos fizerem a pesquisa que eu falei para fazerem, pegarem esse material e fizerem o cara crachá, a referência bíblica, com o texto que está posto, vocês irão compreender melhor as Escrituras, tá? Eu aqui concito os irmãos a visitarem o livro de Atos dos Apóstolos e verem os judeus das sinagogas de Bereia. Sempre, tá? Sempre. Meu irmão, se você tem um texto, não use esse texto como pretexto. Esse texto de Bereia está em Atos 17? Deixa eu pegar aqui. Só um minuto, minha irmã. Eu já mostro para a senhora. Sinagoga.
A gente ouve tanto falar de Bereia, Eu já ouvi hoje. eu já ouvi falar muito dos crentes de Bereia. Você já ouviu falar dos crentes de Bereia, pastor Mário? É Atos 16, verso 10 ao 15. Olha aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, está lá em Atos 17, a partir do versículo 10. Tá? Paulo e Silas em Bereia. E logo, 17, a partir do 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Uhum. Então, irmãos, o apóstolo Paulo nos concita a sermos teólogos desde a antiguidade. Tá? Nós precisamos entender que teologia sem referência bíblica não é teologia, é heresia. Tá? Quando a gente fala de Cristo, principalmente, a gente precisa ter todo o cuidado de examinar as Escrituras, porque as Escrituras dão conta de Cristo desde a Gênesis. Tá bom? Eu vou estar disponibilizando no grupo o material, tá? Vou estar colocando em PDF. Os irmãos podem, quem quiser imprimir, imprima, porque é uma fonte de consulta, quem não quiser, salve. Mas não deixem de... Olha, vocês vão ver lá, nem a Kenosis, nem Cristo no Antigo Testamento está no começo. Já estão mais para o meio e para o final, tá? Mas eu quero que vocês leiam explicitamente Kenosis e Cristo no Antigo Testamento. A outra parte, que é o início desse suplementozinho, nós vamos tratar a partir da próxima aula, tá bom? Não quero que vocês adentrem nesse assunto antes da gente compreender bem a Kenosis e Cristo no Antigo Testamento, porque essa é uma sequência temporal, tá? Essa é uma sequência temporal, é sequência cronológica, tá bom? Por que eu digo que é cronológica? Porque quando Deus amaldiçoa a serpente, ele já faz a promessa de Cristo, da redenção. Então, a partir deste momento, nós começamos a ver referências a Jesus Cristo no Antigo Testamento, mas de uma forma geral, tá bom? Eu agradeço aos amados. Qualquer dúvida que os amados